Bom dia, queridos irmãos, que bom poder estar aqui com vocês novamente, podendo trazer a palavra de Deus para a sua vida. E o meu desejo é que você possa ser abençoado através dessa reflexão da palavra do Senhor. Eu quero ler um texto com vocês e a versão que eu quero usar é a Bíblia A Mensagem, e o texto é Salmo, capítulo de número 73, os primeiros versículos. Diz assim: sem dúvida Deus é bom, bom para os bons, bom para os de bom coração. Mas quase eu deixei escapar, quase eu deixei de ver sua bondade, porque eu estava olhando para o outro lado, observando as pessoas que alcançaram o topo, invejando os ímpios que tinham sucesso, que não têm do que se preocupar e nenhum problema para resolver. Este salmo fala acerca do olhar que esse salmista teve para a vida. E este salmo aqui mostra o salmista que quando ele tirou os olhos de Deus, da bondade de Deus, ele disse: eu quase perdi a bondade de ver a bondade de Deus. E aqui mostra quando o salmista tirou os olhos da bondade de Deus, ele começou a ter alguns problemas. O problema foi tão avassalador que ele quase perdeu a fé. Quando ele chegava pela manhã, e se durou algum tempo, quando ele chegava pela manhã e pensava que ele iria ver a luz, a esperança, e que o amanhecer iria trazer luz e esperança para a vida dele, ele simplesmente se afundava mais ainda no desespero. E com isso ele desenvolveu alguns sentimentos destruidores e que estava levando ele a uma vida sem sentido. E algumas coisas ele desenvolveu, alguns sentimentos que estavam prejudicando ele, que estava levando ele mais e mais para baixo. O fato dele ter tirado os olhos dele da bondade de Deus, o fato dele ter olhado para o outro lado, para outras coisas, para as pessoas, fez com que ele tivesse ele estava desenvolvendo alguns sentimentos na sua vida, no seu interior. E o primeiro sentimento que ele desenvolveu foi o sentimento de amargura. Está no versículo de número 21 a 22. Ele diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato, ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Ele desenvolveu a amargura. Amargura, ele significa, no dicionário Aurélio, significa sofrimento arraigado e dor e ressentimento. Uma pessoa amargurada está sufocada e triste. As pessoas, elas podem ficar amarguradas com Deus, com as pessoas, mas neste caso aqui, o salmista, ele estava amargurado com Deus. Ele sentia que Deus estava sendo injusto para com ele. O profeta estava revoltado com Deus. Ele estava olhando as pessoas, ele estava olhando aquelas pessoas que estavam amontoando riqueza de uma maneira injusta, de uma maneira errada, e não estava acontecendo nada com eles. Então ele olha para essas pessoas e fala: Deus, não está acontecendo nada com eles, o Senhor está sendo injusto, eu que estou seguindo o Senhor, não está acontecendo nada de bom comigo. E eles que estão te servindo, Deus, não está acontecendo nada para puni-lo. Então o salmista, ele estava revoltado com Deus, porque aos seus olhos
a vida do ímpio estava indo melhor do que a vida dele que estava servindo a Deus. Por outro lado, há pessoas que vivem ressentidas, amarguradas com as outras pessoas. E esse sentimento de amargura traz outros dois sentimentos para quem é amargurado. O primeiro sentimento é orgulho e desejo de vingança. O orgulho porque a pessoa se fecha. Alguém lhe falou alguma coisa que o ofendeu, ela se fecha. E ela começa a exigir os seus direitos. O que ela pensa, a pessoa orgulhosa, o que ela pensa é o correto. E o que a outra pessoa está totalmente errada. Uma pessoa orgulhosa, ela não quer ouvir, ela não quer conversar. Que ela foi machucada, ela diz. Ela foi ofendida. E toda vez que vê a pessoa, o orgulhoso vê a pessoa, o orgulho toma conta. E ela não consegue ter diálogo, não consegue nenhuma aproximação. Por quê? A pessoa orgulhosa fecha a porta do seu coração. Desejo de vingança. Desejo de vingança não é que a pessoa vai desejar matar a outra, mas a pessoa que tem o desejo de vingança, ela vai apontar os erros das outras, as falhas das outras, e ela vai denegrir a imagem das outras pessoas. Uma pessoa amargurada acaba desenvolvendo esses dois sentimentos, o orgulho e o desejo de vingança. Por isso, meu querido irmão, por isso, minha querida irmã, não viva amargurado, não viva amargurada. Livre-se de toda amargura. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 17 diz: livre-se de toda amargura. Deixe o caráter de Cristo, humildade, mansidão, entrar na sua vida e dar força a você para que você possa vencer esse sentimento de amargura. Esse sentimento de amargura que estava acabando com a vida desse salmista, que estava fazendo com que este salmista pudesse cair mais e mais no nível de descontentamento, no nível de brigar com Deus, no nível de dizer: Deus, cadê o Senhor? Deus, não está acontecendo nada com as pessoas que têm feito coisa errada, elas só estão prosperando e eu que estou te servindo, Deus. Não está acontecendo nada de bom, aonde está o Senhor? E ele acabou desenvolvendo esse sentimento de amargura. E eu quero dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, não tire os olhos da bondade de Deus. Não tire os olhos da bondade de Deus, porque se você tirar os olhos da bondade de Deus e começar a olhar ao seu redor, você vai estar propenso a desenvolver esse sentimento de amargura. Então não tire os olhos da bondade de Deus. Portanto, decida perdoar, se desvencilhar do sentimento que podem prender a sua vida. Outro sentimento que o salmista desenvolveu foi o sentimento de inveja. Versículos de número 21 e 22. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, e sentir inveja aqui é que ele estava consumido pela inveja, agir como insensato e ignorante, e a minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Outro sentimento que ele estava desenvolvendo na vida dele é inveja.
Inveja é um desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade alheia. É um desejo violento de possuir o bem alheio. Você quer desfrutar da bondade de Deus na sua vida? Você quer desfrutar do favor de Deus na sua vida? Você quer desfrutar de toda a mão abençoadora de Deus sobre a sua vida? Então, não tenha inveja. Inveja é um sentimento que corrói e destrói a vida da pessoa. Para destruir a inveja, é necessário voltar os olhos para Deus e ser grato. O sentimento de gratidão acaba com a inveja, porque a gratidão significa contentamento. E quem está contente com aquilo que tem, com aquilo que é, não quer aquilo que os outros têm, ou aquilo que os outros, ou aquilo que a outra pessoa é. Uma pessoa que é contente, ela não vai ter inveja do seu colega de trabalho. Uma pessoa que tem esse contentamento, esse contente, ela não vai ter inveja do seu colega de escola, ela não vai ter inveja da outra célula, do outro líder de célula, ela não vai ter inveja da outra igreja, ela não vai ter inveja do outro líder de ministério. Uma pessoa contente, ela é realizada com tudo aquilo que ela tem, com tudo aquilo que ela é. A Bíblia diz que aquele que guarda inveja no coração age como insensato e ignorante, ou seja, como irresponsável e sonso para com as coisas de Deus. Portanto, querido irmão, salmista aqui, ele estava passando por um momento difícil, olhando a vida segundo a sua própria ótica. Ele havia tirado os olhos da bondade de Deus e começou a olhar as pessoas. E quando ele começou a olhar as pessoas, ele começou a ter esses sentimentos, começaram a brotar dentro do seu coração. A amargura, a inveja, isso estava corroendo ele, isso estava acabando, estava destruindo ele, até que no versículo de número 17 do capítulo de número 73, que ele decidiu se levantar e foi para o santuário de Deus. E quando ele chegou no santuário de Deus, ele chegou perto de Deus. Em terceiro lugar, para que você possa permanecer com os seus olhos na bondade de Deus, você precisa estar perto de Deus, ficar perto de Deus, porque quando você fica perto de Deus, você tem compreensão da vida. E este salmista aqui, Asaf, quando ele chegou perto de Deus, ele compreendeu as coisas, ele teve uma compreensão da vida, ele pôde compreender todas as coisas, porque ele chegou perto de Deus, e todo aquele sentimento que estava destruindo ele, foi-se embora, para dar lugar à compreensão das coisas. Ele chegou perto de Deus, ele voltou os seus olhos para a bondade de Deus novamente, ele ficou perto de Deus novamente, e ele passou a compreender as coisas. No versículo de número 17 diz que ele pôde compreender o fim daqueles que estavam ajuntando riqueza de uma maneira injusta. Ele pôde ter compreensão da vida. Ficar perto de Deus é ter compreensão da vida, compreender as coisas espirituais, compreender as coisas materiais, as coisas emocionais, ter uma compreensão da vida. Perto de Deus nós podemos compreender, porque Ele nos dá essa possibilidade, Ele nos dá e Ele nos ajuda a compreender as coisas da vida. Ficar perto de Deus. Você também tem sempre desejo de estar perto dEle. Versículo de número 23, a primeira parte.
Ficar perto de Deus, você é sustentado por Deus com a sua mão direita vitoriosa. Deixa eu me contar uma história. Semana passada eu estava conversando com o pastor Luiz e a gente passou um tempo conversando na igreja. E a gente entrou conversando sobre ouvir a voz de Deus, sobre ouvir direção de Deus, ouvir Deus falar com a gente nitidamente. E eu me lembro que eu saí desse encontro, desse tempo que eu estava com o pastor Luiz, e eu falei, puxa, eu quero te ouvir mais, Senhor. Eu fui reanimado a dizer, Senhor, eu quero te ouvir mais e mais, Senhor, eu quero te obedecer. E não passou muitos dias, domingo passado, eu fui ao mercado comprar algumas coisas, e aí eu passei pela padaria e eu vi um jovem que estava encostado lá e comprou algumas coisas lá. E Deus já me chamou a atenção, olha esse jovem. Deus falou comigo, olha esse jovem. E eu fui para o caixa. E eu estava no caixa esperando para ser atendido. E eu ouvi uma voz. Paga a conta desse jovem. Paga as coisas que ele está comprando. Paga para ele. Eu ouvi nítida essa voz no meu coração. Deus falando, paga para ele. E eu virei para Deus e disse, eu disse para Deus não de uma maneira audível, mas eu disse para Deus, se ele vier nesse caixa aqui, eu vou pagar. E ele passou, e ele não parou no caixa onde eu estava, mas ele foi no caixa ao lado. E eu paguei todas as minhas contas, saí, coloquei na sacola, e ele estava no caixa ao lado. Já tinha passado as coisas dele, mas ele não tinha finalizado. Estava olhando no celular para ver provavelmente se tinha dinheiro na conta ou não. Eu peguei as coisas, fui para o carro, sentei lá no carro alguns minutos. E eu disse para Deus, se ele não sair dentro de alguns minutos, eu vou lá pagar. E ele não saiu. E eu fui lá, ele estava lá. Não sei o que ele estava aguardando, mas ele não pôde ir embora porque não tinha dinheiro para pagar as coisas dele. E aí ele se saiu do caixa onde ele estava, deixou as coisas lá, foi para o canto, e exatamente no lugar que eu cheguei lá, no caixa que eu cheguei, não tinha nenhuma outra pessoa na fila esperando para ser atendida, somente ele. Aí eu cheguei para a moça do caixa, e perguntei, ele já pagou a conta dele? A moça falou, não, ele não pagou ainda, ele está esperando algo. Eu falei, ele não precisa esperar mais nada. Cobra aqui que eu vou pagar para ele. A moça ficou até espantada. E aí eu paguei aquilo que ele havia comprado, depois eu virei para ele e falei, Deus te abençoe, já está pago. E eu quero dizer para você, querido irmão, que eu tive um sentimento de alegria em poder ouvir a voz de Deus, em poder ouvir Deus sussurrando no meu ouvido, sussurrando no meu interior, dando uma direção para mim. Não existe coisa melhor do que estar perto de Deus, porque perto de Deus nós ouvimos a Deus, nós somos direcionados por Deus, nós somos Deus dá a palavra certa para nós, Deus mostra o caminho, o próximo passo que nós temos que tomar. Por isso que é bom estar perto de Deus, por isso que é bom ficar perto de Deus, olhando para a bondade de Deus, e olhar para a bondade de Deus é ficar perto de Deus. E ficar perto de Deus também, quando você fica perto de Deus, você tem um futuro garantido, pois o teu futuro é em glória. Versículo de número 24 do mesmo capítulo fala isso. Então vale a pena ficar perto de Deus. Esse salmo ele começou
com o salmista dizendo que Deus é bom, de repente ele se afastou de Deus e depois ele se voltou para Deus e começou a dizer: Deus, eu compreendi, Deus, o meu desejo é sempre estar perto do Senhor. Deus, Deus, o meu futuro é em glória. Deus, eu sou sustentado pelo Senhor. Aí ele termina este salmo dizendo, versículo de número 25 a 28. A quem tenho no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas para mim ele termina: bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, a minha fortaleza. Proclamarei todos os teus feitos. E ele termina este salmo dizendo: olha, o melhor lugar a estar é perto de Deus. Eu não quero nunca mais sair de perto de Deus. Eu quero estar com os meus olhos fixos na bondade de Deus. Eu quero estar perto de Deus, porque perto de Deus é o melhor lugar que eu tenho que estar. Perto de Deus eu tenho compreensão da vida. Perto de Deus eu tenho sempre desejo de estar perto dEle. Perto dEle eu sou sustentado por Ele. Perto dEle o meu futuro é em glória. E eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, que perto dEle você tem compreensão da vida. Perto dEle você é sustentado por Ele. Perto dEle Ele esclarece, Ele dá direção, Ele fala com você. Perto dEle o teu futuro está garantido, o teu futuro é em glória. Por isso que vale a pena permanecer e fazer com que os teus olhos estejam fixos, voltados unicamente para a bondade de Deus, para Deus. O seu desejo seja em permanecer perto de Deus, porque perto de Deus é tudo aquilo que eu e você precisamos para viver da melhor forma possível essa existência. Amém. Deus seja louvado por essa palavra. Não tire os seus olhos da bondade de Deus, porque se você tirar os seus olhos da bondade de Deus, você poderá desenvolver alguns sentimentos, como esse salmista desenvolveu: sentimento da amargura, que é maléfico, o sentimento da inveja, que é destrutivo, corrói, mas que você possa permanecer com os teus olhos voltados para a bondade de Deus, ficando perto de Deus, que você viverá em grande estilo nessa existência, irá agradar o coração de Deus. No nome do Senhor Jesus, o meu desejo é que você nesta semana possa ter os seus olhos voltados para a bondade de Deus. Meu desejo é que você nesta semana possa estar perto deste Deus para compreender as coisas, para ser sustentado por Ele, para fazer do Senhor a sua força e a sua herança. No nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, Deus bondoso, muito obrigado pela Tua doce e maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o maior interessado em que venhamos viver bem essa existência. Mas a grande verdade é que nós só vamos conseguir viver bem essa existência perto do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo.
E ajuda-nos para que possamos fazer isto essa semana, Pai. Possamos buscar o Senhor. Possamos decidir, ó Pai, estar perto do Senhor, para fazer tudo aquilo que lhe agrada. E que através das nossas vidas, ó Pai, nós possamos influenciar as pessoas com as nossas atitudes. E Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão maravilhoso. E queremos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, vamos à nossa celebração da ceia. Hoje é o primeiro domingo do mês e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E você, na sua casa, você vai poder celebrar a ceia do Senhor também, juntamente com os teus familiares. E você que não participa da nossa igreja, você também está liberado para participar dessa ceia. Quero ler um texto com vocês aqui, Lucas capítulo de número 22, versículos de número 19 e 20. O Senhor Jesus disse: Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramada em favor de vós. Santa Ceia, a ceia do Senhor, é uma ordem que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja. E também é um memorial, onde a igreja, ao celebrar a ceia do Senhor, cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo, ela vai estar se lembrando da morte do Senhor Jesus Cristo, do sangue do Senhor Jesus Cristo vertido no Calvário, do corpo do Senhor Jesus Cristo sendo maltratado, pregado no madeiro. E quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós lembramos de tudo isso, não com tristeza, mas nós lembramos de tudo isso e agradecemos ao Senhor, porque por meio do Senhor Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai. Por meio do Senhor Jesus Cristo nós temos vida, nós temos a vida eterna, nós temos comunhão com Deus por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E está diante de nós o pão, suco de uva, que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. E quem está habilitado a participar da ceia? Em primeiro lugar, aquela pessoa que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confessando como único e suficiente Salvador da sua vida. Em segundo lugar, essa pessoa precisa estar em comunhão com Deus e com o seu próximo. E preenchendo esses dois requisitos, você está habilitado. E se você está pensando, eu tenho alguma falta, eu não me sinto bem participar da ceia, você pode fazer a sua oração, confessando o seu pecado, e aí você pode então participar da ceia livremente, celebrando o Senhor Jesus Cristo, a vitória de Jesus e tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Você na sua casa, você pode, depois da oração, vocês podem celebrar a ceia do Senhor, juntamente com os seus familiares. Então vamos orar? Pai querido, Deus bondoso, obrigado por tudo que temos em Jesus Cristo. Obrigado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados. E Pai, nós como igreja aqui neste momento estamos celebrando a ceia em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos em obediência, nós estamos celebrando tudo aquilo que Jesus fez, mas também nós estamos dizendo um ato de fé, dizendo: Senhor Jesus, nós estamos aguardando a sua volta, nós estamos esperando para nos encontrarmos com o Senhor. Então, Pai querido, Deus bondoso,
Nós consagramos este momento, Pai, o pão, nós consagramos o cálice e nós queremos fazer isto com alegria no coração, celebrando a Santa Ceia, no nome precioso do Senhor Jesus. Nós oramos desde já agradecidos. Amém. Amém. Vamos aos nossos avisos. Hoje, às 15 horas, nós temos o culto GR Kids e às 15h30 nós irá acontecer uma reunião pelo Zoom com as crianças. Terça-feira, teremos a nossa terça top às 19h30. Quarta-feira e sábado irá acontecer as nossas células. Quinta-feira irá acontecer a live for Mission com o Pastor Wagner no Instagram do Pastor Wagner às 20 horas. Sexta-feira nós teremos vigília no Instagram da Pastora Mara e irá começar às 21 horas. Também nós estamos tendo na nossa igreja o momento intercessão e acontece de segunda a sábado às 18 horas. Então você pode fazer o seu pedido de oração e enviar para a secretaria da igreja, que então os pastores estarão orando pelo seu pedido. E nós queremos agradecer a você, querido irmão, querida irmã, pela sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas e pedir para que o Senhor possa continuar te abençoando, cuidando, provendo tudo aquilo que você necessita. Então, se você quiser ofertar e dizimar, você pode fazer por transferência bancária ou vir até a igreja, na secretaria da igreja, e você pode passar o seu cartão e deixar o seu dízimo e a sua oferta na igreja. E Deus com certeza vai abençoar você e vai cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Também não se esquece da Marcha do Amor. Estamos recebendo alimentos também para abençoar o maior número de pessoas. Se você ainda tem agasalhos, você pode trazer para que possamos então também estar ajudando as pessoas que assim necessitam. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nas nossas redes sociais e de dar o seu like. Deus abençoe você e tenha uma abençoada semana.